A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para concluir o capítulo 21 do livro de 1 Reis. Nós estamos estudando este livro há um bom tempo e Deus tem falado conosco. Se você está aqui pela primeira vez, basta entrar no nosso canal IEPBC Brasil, clicar na playlist Livro de 1 Reis e você vai ter acesso a todos os estudos. São mais de 60 estudos e Deus tem falado conosco. Então eu quero agradecer ao pastor Gideão Júnior pelo convite, que é o coordenador de todo esse trabalho, e a nossa pastora presidente, a pastora Loide Ramos, pela confiança em permitir que falemos aqui a palavra de Deus. Quero agradecer também você, amigo internauta, que tem nos acompanhado através do nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, e também nos grupos de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar ricamente, em o nome de Jesus. Vamos ler o texto. Eu havia parado na última semana, no último áudio, no versículo 16. Então eu convido você a ler a partir do versículo 17. O texto está aí na sua tela, você pode acompanhar o texto comigo e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achartes, inimigo meu? E ele diz: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aiás, por causa da provocação com que me provocastes e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Muito bem, meus amados irmãos. Recapitulando um pouquinho do áudio anterior. Acabe tinha acabado de sair lá da batalha com Ben-Hadad II. Ele teve a oportunidade de matar Ben-Hadad II, o rei da Síria, e ele não fez isso. Então o profeta diz que ele iria morrer. E por conta disso ele volta cabisbaixo, desgostoso, fica triste. E ele volta lá de Damasco, vai para Jezreel e fica ali
em sua residência, em sua casa em Samaria. Acontece que ele, querendo fazer alguma coisa, talvez para poder dar uma distraída na mente, ele olha lá de sua casa, de seu palácio, e enxerga a vinha de Nabote. E aí, ao enxergar a vinha de Nabote, ele coloca em seu coração para comprar aquela vinha e chama Nabote para uma conversa. E ao conversar com Nabote, mostrando o desejo de comprar a vinha, inclusive ele fala o seguinte: me venda, eu te dou o valor que você quiser, ou se você preferir, eu te dou uma vinha maior do que essa. O interessante é que essa vinha é aqui no pé do meu portão, bem próximo do meu palácio, eu vou fazer uma horta. E Nabote explica e fala que não pode vender porque é uma herança de família. E por esse motivo não podia vender aquela herança. Não podia vender aquele terreno. Isso eu expliquei no áudio passado. Acontece que Jezabel chega em casa, vê o marido cabisbaixo, triste, desgostoso, não querendo comer. A Bíblia diz que ele não comeu. Jezabel pergunta para ele o motivo e ele conta o motivo. E ela fala assim: tranquilo, fique calmo, vá comer, se alegre, porque a vinha é tua. Porque tu és rei, reis pode tudo, então fique tranquilo, eu vou dar um jeito. E ela simplesmente começa a arquitetar a morte de Nabote. Ela consagra, ela convoca um jejum em Jezreel, convoca todos os nobres da cidade, os anciãos, ela convoca os homens da cidade e ela ordena, faz uma carta, escreve e ela pregoa um jejum, ela declara um jejum em todo Jezreel. E a Bíblia diz que ela manda 2 homens dos filhos de Belial, manda que Nabote esteja na frente do povo e esses homens começam a testemunhar contra Nabote. E o resultado é que Nabote acaba sendo apedrejado. E com isso, com aquelas pedras, Nabote acaba morrendo. E aí a Bíblia diz então que Deus vai a Elias e encontrar com Acabe. O grande detalhe aqui é que a última vez que Acabe viu Elias foi lá em Jezreel, quando ele tenta de alguma forma impedir que Acabe volte para Jezreel. Elias desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que eles vão até Jezreel. Elias vai correndo na frente da carruagem de Acabe, e ali ele sai de Jezreel. E a Bíblia diz que Elias foge, Elias vai para Berseba, de Berseba vai para o Monte Horebe, e do Monte Horebe ele vai para Damasco. Então, fazia tempo que Elias não via Acabe, muito tempo. Agora ele encara Acabe. Então aqui nós já temos o Elias, o tisbita, o verdadeiro profeta. Não temos lá aquele Elias com medo de Jezabel. Isso absolutamente normal, porque a Bíblia diz, Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Então, tranquilo em entender que Elias também tinha momentos de medo, de angústia, de desespero e de depressão. Então, irmãos, agora não, Elias já se levanta, Elias já é Elias, e ele vai encarar Acabe. A Bíblia diz então que ele manda ele se levantar a encontrar-se com Acabe, que está lá em Samaria. E a Bíblia diz que ele estava inclusive na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Então é lá que você vai falar com Acabe. Ele está no local do crime, digamos assim, porque aquela vinha não era dele, não era dele. Se eu te peço para comprar algo que é seu e você não quer vender, morreu o assunto. Morreu o assunto. Já é estranho eu querer comprar algo que já é seu. Muito estranho, né? Dá aquela sensação de inveja. Quero comprar algo que você já tem que ser igual ao seu. E aí aquela agonia toda. E aí o que acontece? Então ele estava na vinha de Nabote que não era dele, que Nabote não quis vender.
E aí a Bíblia diz que Deus vai a Elias e fala o seguinte, fala para Acabe o seguinte, porventura não mataste e tomastes a herança? Porque essa herança quem deu a Nabote foi o próprio Deus. Deus é que deu a herança para a família de Nabote. Por isso que ele não podia vender, eu expliquei no áudio passado. E aí, irmãos, Deus manda Elias falar o seguinte, Acabe, olha aqui para mim. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E Acabe olha para Elias e fala, já me encontrastes, inimigo meu, já me achou? Você não vai me deixar em paz não, Elias? E Elias fala, achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Então olha só, sim, eu estou aqui, eu fui levantado, foi para isso mesmo. Em outras palavras, foi mais ou menos isso. Sim, eu sou eu fui levantado, foi para te enfrentar mesmo. Eu fui levantado, foi para te confrontar mesmo, Acabe. E eu estou aqui e estou te dizendo, tu vai morrer. E da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, o sangue vão lamber o seu. Porque você tomou algo que não é seu. A vinha não era para ser sua. E Elias fala aqui, ó, no versículo 20. Porquanto, no versículo 21, melhor dizendo, eis que trarei mal sobre ti. Deus está mandando Elias falar isso para ele. E arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocastes e fizeste pecar a Israel. O que Jeroboão fez, o que Baasa fez, o que tu fizestes, colocando o povo para pecar, tudo isso, a conta vai chegar. Então não adianta querer pensar que falar contra Deus, pecar contra Deus, fazer a obra do Senhor relaxadamente, fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, que não há consequências. Haverá sim consequências. As consequências são inevitáveis. Então vai ter consequência. A consequência chegou aqui na vida de Acabe. E Elias com coragem, sem medo de nada, e fala, e Jezabel, os cães não vão apenas lamber o sangue dela, não. Os cães comerão Jezabel. Junto lá o antemuro de Jezreel. E aí o que acontece? Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, é o que diz a Bíblia, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, Deus está falando aqui para Elias o seguinte, fala isso para Acabe. Fala isso para Acabe. Que eu estou vendo tudo, eu estou contemplando tudo e tudo há consequências. A Bíblia diz que quem citava Jezabel era... A Bíblia fala que quem citava Acabe era sua mulher Jezabel, que era uma mulher maligna. Uma mulher que não tinha nenhum tipo de problema em fazer o mal. Ela fazia, matava, acontecia, era uma mulher maligna. E ela fez grandes abominações junto com Acabe, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus. E vem dizendo aqui, irmãos, tudo isso na cara de Acabe. Porque ele pegou uma herança que não pertencia a ele. Eu falei no áudio passado. É claro que Acabe sabia que Jezabel ia fazer o mal contra Nabote. Quando ela fala assim, eu vou resolver, não é resolver batendo papo, conversando, não. Ô Nabote, venda vinha, rapaz, você vai ter uma vinha maior, né? O meu marido vai te dar dinheiro, faz o seguinte, compra aí, vende essa vinha por 4, 5 vezes mais, nós vamos te pagar. Deixa o rei fazer a sua hortinha, não tem problema não, você vai ter uma vinha maior.
Queridos, não foi isso não. Não foi para conversar, tentar convencer Nabote a vender a vinha, não. Quando ela fala assim, vá comer, que eu vou resolver, Acabe sabia que ela ia fazer muito mal a Nabote. Acabe sabia disso e ela vai lá e manda matar Nabote, inventa uma blasfêmia. Todos entendem que a Nabote blasfemou e aí nós vimos que Nabote acaba morrendo. E por conta disso, o profeta anuncia: você vai morrer e os cães vão lamber o teu sangue. Jezabel vai morrer e os cães vão comer o corpo dela. E aí, irmão, sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Acabe, ele rasga as suas vestes. O rasgar as vestes era o protesto máximo entre o povo. Então, ele rasga as suas vestes. Estava só com Elias na vinha de Nabote, e ele rasga então as suas vestes. E ele cobre sua carne de pano de saco, que era uma espécie de um luto. E ele jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Ou seja, com medo, talvez com remorso. Talvez aqui, irmãos, eu entendo, né? Um arrependimentozinho aqui momentâneo, porque ele se arrependeu aqui. Tanto é que o Senhor fala para Elias: viste Acabe. Eu já ia falar meu servo, não é servo. Ele nunca foi servo do Deus Altíssimo, ele servia a Baal. Então ele fala aqui: não viste que Acabe se humilha perante mim? E Deus é tão misericordioso que essa pequena humilhação aqui de Acabe, irmãos, faz com que Deus não haja do mesmo instante. Faz com que Deus não haja no mesmo instante. Deus vai agir depois. Porque ele fala aqui, ó: porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. E aí nós vamos ver no áudio de amanhã que passam-se 3 anos. Porque aqui no capítulo 22, logo no versículo 1, fala que estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Aí eles vão fazer uma aliança, e nessa aliança Acabe vai acabar morrendo. Mas isso aí nós vamos comentar no áudio de amanhã. Então, irmãos, tudo tem uma consequência. Nós podemos agir na forma que pensamos ser o correto, podemos agir precipitadamente, podemos agir sem consultar a Deus, sem saber se é da vontade de Deus isso ou aquilo. Podemos agir de forma contrária à palavra de Deus. Podemos fazer tudo isso, só que lembre-se, tudo aquilo que fizermos, nós vamos colher, haverá consequência. A Bíblia diz: tudo que come plantar, ele vai colher. Então, Acabe está simplesmente usufruindo da lei da semeadura. Ele planta e ele colhe. Ele plantou morte, ele vai colher o quê? Vida? Não, ele vai colher morte. Se ele planta morte, ele vai colher morte. E aí, irmãos, ele colheu morte. Ele roubou a vinha de Nabote. E aí Deus fala para Elias: fale para ele que eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar da morte de Nabote. Não vai ficar impune, não vai sair barato. Não é simplesmente matar um servo de Deus e ficar por isso mesmo. Então Deus sempre, irmãos, vai agir com justiça. Ele é justo. Nosso Deus é justo.
e ele sabe exatamente trabalhar. Então, essa ameaça, que na verdade não foi uma ameaça, né? Foi uma palavra de Deus. Deus não ameaça ninguém. Deus fala o que tem que acontecer e pronto. Então Deus vai lá falar para Acabe por intermédio do profeta Elias e Acabe acaba sentindo um profundo remorso. Por um tempo aqui, ele agiu de forma sincera, ele rasga suas roupas, coloca a roupa de luto, faz jejum. Isso significa, irmãos, jejum era um sinal frequentemente mencionado na Bíblia como um momento de humilhação diante de Deus. Tinha aquela ocasião de um profundo luto por causa do pecado também, e ele simplesmente se arrepende um pouquinho, talvez de forma sincera, sem hipocrisia. O Senhor reconheceu. O Senhor reconheceu que era uma humilhação diante dele. E por conta disso, Deus não traria a calamidade ameaçada sobre a casa de Acabe ali, naqueles dias. Mas a Bíblia diz que nos dias de seu filho. Então, queridos, o que nós podemos entender aqui? Quando isto acontece, é justamente para se cumprir uma profecia. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus não, se Deus não cumprir, não é que Deus não cumpriu, é porque a profecia não era verdadeira. Ah, Deus não cumpriu, não. Deus cumpre, ele é Deus. Deus não é homem para que minta, é o que diz a Bíblia. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui, irmãos, em nome de Jesus. Recentemente eu recebi uma profecia. Recentemente, umas 2 semanas atrás. E a profecia dizia assim: arrume as suas malas, porque Deus vai te levar para fora do país. E ela olhou para mim e falou assim: Deus está preparando uma viagem e você vai viajar e vai sair fora do país. Só que essa profecia eu já ouvi algumas vezes. Só que eu estou falando para os irmãos diante de Deus. Eu não fico agoniado, nem ansioso. Não fico pensando nisso. Não fico. Sabe por quê? Porque se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, se eu não for, é porque não era uma profecia verdadeira. Então eu não fico agoniado. Eu fico tranquilo, mas tranquilo mesmo. Então, se você receber uma profecia, coloque na mão de Deus, não fique desesperado nem preocupado, não. Mas Acabe ficou ali. Por que Acabe ficou preocupado? Fez jejum, porque ele sabia que saiu da boca de Elias. E quando sai algo da boca de Elias, não é da carne, não é profetada, é profecia. Ele sabia que quem estava falando era um grande homem de Deus, um profeta com P maiúsculo. Por isso ele fica parado, inquieto, pensativo, porque ele sabe, se saiu da boca de Elias, é porque realmente é de Deus. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente, porque ele sabia que a palavra, que a profecia era de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que a profecia que eu recebi não foi de Deus. Eu estou apenas dizendo é que eu não fico preocupado, nem ansioso. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não cumprir, então é porque não foi de Deus. Então, queridos, que Deus te abençoe nesta segunda-feira
Estamos na segunda-feira. Hoje na nossa igreja 7 tem um grande culto da família. Que Deus possa abençoar a nossa pastora Geide, que está na frente desse trabalho, e que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui no capítulo 22. Forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.